Olá, vamos tratar sobre um tema que está sendo amplamente discutido e brevemente também essa discussão será travada no Congresso Nacional. Vamos tratar da Lei de Segurança Nacional. A nossa Lei de Segurança Nacional, ela data de 1984, sob a égide ainda do regime militar. Ela foi sancionada pelo então presidente João Batista Figueiredo. É uma lei de suma importância. Todos os países têm uma lei de segurança nacional. Visa principalmente a punição de crimes chamados de lesa pátria, crimes contra o país, contra a nação, crimes muitas vezes de traição. Então há crimes extremamente graves, com penas bem elevadas, como tentar invadir no território nacional, espionagem, tentar desmembrar estados a fim de fazer um país estrangeiro, aliciar pessoas para a invasão do território nacional. Então há crimes extremamente graves, crimes também contra o chefe da nação, matar ou tentar matar o presidente da República, o chefe dos poderes. Mas também há crimes que não foram recepcionados pela Constituição Federal. Então, todas as vezes que nós analisamos uma lei, não é pela data, pela de quem realizou essa lei sob regime X, regime Y. Não se esqueçam que o nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal é de 1940, a época do Estado Novo, também um regime totalitário. Nós vamos ter que verificar se essa legislação, se essas normas, ou se algumas dessas normas foram recepcionadas pelo novo sistema constitucional. E para isso nós vamos ter que verificar os bens jurídicos tutelados, se eles se adequam ao nosso sistema constitucional atual. Porque o direito penal moderno, os bens jurídicos, eles são bens constitucionalmente previstos. A Constituição Federal é um repositório dos bens jurídicos mais importantes. Isso quer dizer que se o bem está lá, ele necessita de uma proteção. Essa proteção pode ser dada pelo direito civil, direito administrativo ou direito penal. A proteção mais importante, mais efetiva, é dada pelo direito penal. E ocorre quando a proteção do bem do direito civil, do direito administrativo, não é suficiente. Aí nós partimos para a proteção do direito penal, porque o direito penal, ele tutela bem jurídico, mas nem todos os bens jurídicos. Vai tutelar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, cuja violação cause que nós chamamos de danosidade social. E diversos desses bens jurídicos previstos na Lei de Segurança Nacional, se violados, causam danosidade social. Ela expressamente diz que visa a proteção da integridade do território nacional, do regime democrático, das instituições democráticas, da República e da pessoa dos chefes de poderes. Então, todas as normas que nós vamos analisar, nós vamos ter que verificar se esses bens jurídicos estão sendo afetados. E diversos dos tipos penais existentes, já falei algum deles, espionagem, por exemplo, entregar mapas de quartéis, de locais de segurança nacional, incitar outras pessoas a invadir o território nacional, tentar desmembrar estados, fazer tratativas com governos externos para a invasão, declaração de guerra contra o território nacional, chamados crimes de lesa pátria. Sem dúvida nenhuma, esses bens jurídicos, se violados, ensejarão uma punição adequada. E há tipos penais específicos para isso. Também há tipos penais específicos para o caso de sabotagem de instalações militares, o caso de fazer ingressar dentro do território nacional material militar, carro de combate,
né, veículos desse tipo. Porque quando pensamos em armamento, fala armamento das Forças Armadas, nós temos hoje o Estatuto dos Armamentos que pune a posse, a comercialização de arma de fogo de uso restrito. Então se aplica o Estatuto dos Armamentos. O que nós estamos pensando aqui é de armamento para tomar o território nacional, por exemplo, declarar guerra contra o Brasil, tentar separar os estados, esse tipo de armamento que nós estamos falando. Até podem ser fuzis, até pode ser, desde que a finalidade seja atentar contra os bens jurídicos previstos na Lei de Segurança Nacional. Agora, há determinados crimes, chamados crimes de opinião, que esses não foram recepcionados. Caluniar o presidente da República ou o chefe dos poderes. Por que a honra do presidente da República é diferente da honra das demais pessoas? O que caluniar a honra do presidente da República traz de prejuízo para os bens jurídicos, né? Regime democrático, integridade nacional? Absolutamente nada. Então esse tipo de conduta que é prevista no Código Penal, aplica-se o Código Penal. Interessante que a Lei de Segurança Nacional fala que a discussão de doutrinas, trazendo em suma, quando não houver a intenção de causar dano à honra da pessoa, como ocorre hoje no direito penal moderno, não haverá crime contra a honra. Há outros tipos também chamados de crimes de opinião, né? Fala fazer apologia à prática qualquer desses delitos, né? Fazer apologia à guerra de classes, animosidade entre os poderes. Nós vamos ter que verificar se a conduta efetivamente praticada tem o potencial de causar dano à segurança nacional. A própria norma, a própria Lei de Segurança Nacional traz dispositivo nesse sentido. Então excepciona determinadas condutas, né? A pessoa está na rua ali xingando, falando, vamos separar o território nacional, ninguém está dando bola para ela. Esse tipo de conduta não tem o potencial de causar dano à segurança nacional. São condutas ineficazes, são condutas que nunca poderiam levar a uma situação desse tipo. Então, parte da Lei de Segurança Nacional foi recepcionada, parte não. Há dispositivos evidentemente inconstitucionais. Por exemplo, julgamento pela Justiça Militar. Na época, julgava-se por uma junta militar. Hoje não existe mais essa possibilidade, porque o nosso sistema constitucional não permite. A autoridade prender e depois comunicar ao magistrado, sem estar em flagrante delito. Também não foi recepcionado pela Constituição Federal. Prisão por 5 dias sem comunicação. A pessoa não pode ter acesso ao advogado, ninguém da família. A própria Constituição Federal tem dispositivo expresso, dizendo que a pessoa foi presa em flagrante delito ou qualquer espécie de prisão, ela tem direito a ser assistida por um advogado, a sua família será alertada, ela será alertada dos seus direitos constitucionais. Então esse tipo de prisão para averiguação, isso não existe mais dentro do nosso sistema. Então é uma lei que parcialmente está em vigor, parcialmente ela foi recepcionada, parcialmente ela não foi recepcionada. Muitos dos dispositivos vão depender da análise do caso concreto. Agora, nós não poderemos simplesmente declarar a inconstitucionalidade dessa lei e deixar o país sem nenhum tipo de proteção contra crimes graves, como os crimes contra a lesa pátria. Não há essa possibilidade. Então, o ideal seria que o Congresso Nacional se debruçasse para analisar uma legislação, para que pudesse fazer uma outra lei de segurança nacional, de acordo com o nosso sistema constitucional, de acordo com os princípios e regras constitucionais da atualidade. Porque essa lei ela foi elaborada de acordo com a Constituição de 1967, uma Constituição típica de um regime de exceção, e o regime totalitário, do regime militar.
em que não havia preservação total dos direitos e garantias fundamentais. Então, ela deve ser mantida, no meu modo de entender, determinados dispositivos que foram recepcionados, outros dispositivos têm de ser imediatamente declarados inconstitucionais. Muitos deles, inclusive, nós temos proteção pelo direito penal. Apologia ao crime, por exemplo. Artigo 286 do Código Penal. Crimes contra a honra do presidente da República. Tem previsão do Código Penal, inclusive com punição mais grave quando se trata de crime praticado contra o presidente da República ou os funcionários públicos no exercício da função. Então, há determinados delitos que já existe proteção no próprio direito penal. Né? Há dispositivos na Lei de Segurança Nacional, né? Sequestrar ônibus, sequestrar avião. Se o intuito for estabilizar o sistema, até poderíamos pensar na aplicação da Lei de Segurança Nacional, mas nós temos o Código Penal também que pune cárcere privado. Então, esses tipos de delitos, se forem declarados inconstitucionais, nós aplicamos o Código Penal. Mas há outros crimes que não há proteção no direito penal, como os crimes de lesa pátria, invasão do território nacional, aliciar pessoas, tentar desmembrar estados para formar um novo governo. Isso não há previsão no direito penal. Então, esses tipos de delitos, eles não podem ser de maneira nenhuma simplesmente afastados. Esses tipos penais têm de ser mantidos em vigor, até que se discuta uma nova legislação, que é a coisa premente, a urgência para que isso seja feito. Porque pessoas estão sendo presas a pretexto de violação da segurança nacional, ou pessoas estão sendo processadas a pretexto de violação da Lei de Segurança Nacional, quando na realidade os crimes, esses tipos penais não foram recepcionados. Seria muito mais correta a aplicação do direito penal. Então, essa discussão é urgente, deve ser feita pelo Congresso Nacional para que tenhamos uma lei de segurança nacional moderna de acordo com o sistema constitucional vigente. O que não podemos é agora declararmos a inconstitucionalidade de toda a lei de segurança nacional e deixar esses bens jurídicos, regime democrático, na integridade territorial, sem nenhum tipo de proteção. Abraço a todos.